Olá a todos, bem-vindos de novo aqui no Live. Desculpem a ausência, pois me falta muito tempo, como todo mundo. Hoje continuaremos lendo outro capítulo da Bíblia, Êxodo 6. Antes de ir para o capítulo, vamos fazer um resumo do capítulo anterior. No capítulo 5, vimos que Moisés, o mensageiro de Deus, foi até Faraó, rei do Egito, para dizer a ele para deixar seu povo ir. E então, o que aconteceu? E Faraó, muito obediente, deixou o povo de Israel ir, e todos ficaram felizes. Bom, isso não foi acontecendo, mas parece que Moisés esperava isso. Porque no versículo 22 Moisés diz: "Por que me enviaste?" E no final do versículo 23 diz: "De nenhum modo livraste o teu povo." E não só Moisés pensa assim, todos nós pensamos assim. Vou te dar um exemplo. Quando Jesus falou que ele voltaria em 2 dias para salvar a todos aqueles que esperam por ele, segundo a profecia seriam 2000 anos. E chegado o momento, muitos venderam suas casas com a esperança de uma salvação imediata. Mas na realidade, o que aconteceu depois que Moisés foi até o faraó? Pois bem, para quem já descobriu ou já sabe, Moisés apareceu muitas vezes diante do faraó. E existe um longo processo até que Israel consegue sair do Egito. E assim a vinda de Jesus também terá um processo. Muitas coisas acontecerão até que as profecias da Bíblia sejam cumpridas. E se olharmos um pouco mais, para mim, Deus não focou somente na salvação do povo escolhido de Israel, mas também em todos os envolvidos e não envolvidos no processo. Porque a remoção de Israel do Egito foi temporária. Mas o que Deus quer de todos é que todos sejamos salvos para a vida eterna. Por isso também Israel foi escolhido para ser um exemplo para o mundo. E isso também influenciou a descendência genealógica no nascimento de Jesus. Bom, o que quero dizer é que quando Deus faz um movimento, tem muitas coisas acontecendo, do qual a gente pode falar um monte de teorias. Mas vamos hoje ao nosso capítulo. Não se esqueça sempre de orar para entender melhor a Bíblia. Êxodo 6. Então disse o Senhor a Moisés: "Agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra." Disse mais Deus a Moisés: "Eu sou o Senhor." Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, disse aos filhos de Israel: "Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei por herança. Eu sou o Senhor." Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Senhor a Moisés: "Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra." Moisés, porém, disse ao Senhor: "Se a teus filhos de Israel não me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó, que sou incircunciso de lábios?" Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Paul, Hezron e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamil, Oage, Jaquim, Soar e Saul, filhos de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Amram, Gizar, Embrom e Uziel. Os anos de vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Musi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Amram tomou por mulher a Joquebede,
sua tia, que lhe deu a Araú e a Moisés. Os anos de vida de Araú foram 137. Os filhos de Gizar, Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel, Misael, Elsafá e Sitri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Abinabage, irmã de Naasson, e ela lhe deu a Nabage, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assim, Elcana e Abisaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Araú, tomou por si por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a Fineas. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Araú. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Disse a Faraó, rei do Egito: Tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés ao Senhor: Eu sou incircunciso de lábios, como pois me ouvirá Faraó? Bem, como vimos anteriormente, no versículo 5 do capítulo de hoje, Deus diz: Me lembrei da minha aliança. Então, com quem Deus fez o primeiro pacto? Então, foi com Abraão, depois Isaac, e assim por diante. E por que Deus diz que se lembrou da sua aliança? Porque naquele tempo não havia ninguém com o coração disposto a ouvir a Deus. Ele ouve os nossos pedidos, mas nós não o ouvimos, porque a gente não se aparta dos pecados do mundo. Algo muito importante que podemos ver é que Deus diz: Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Livrar-vos-ei da sua servidão e os resgatarei com o braço estendido. O que quero dizer é que devemos colocar nossa fé totalmente em Deus, ou seja, ser totalmente dependentes de Deus. Mas quando colocamos assim parece errado, né? Porque do ponto de vista mundano seria como ser inútil, que não podemos valer-nos de nós mesmos, que não podemos ser independentes. Mas colocar a nossa esperança em Deus e depender dele não significa isso. Mas se a gente vê no capítulo, diz que pela mão de Deus o povo seria salvo. E foi assim, mas isso significa que o povo de Israel não precisava fazer nada? Claro que não, eles passaram por muitas provas, sem precisar de fazer revoluções, sem travar guerras, sem lançar golpes de Estado, e mais. Pois bem, a cada capítulo tentaremos entender um pouco mais dos verdadeiros propósitos de Deus, que são para o nosso melhor. Porque depois de tudo, Deus é nosso Criador, nosso Pai. E se é assim, por que temos tanta injustiça no mundo? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Porque quem faz mal a outros somos só nós. Mesmo com influências externas, no final ainda somos nós. Deus odeia o pecado e por isso ficamos separados dele. E por isso que Jesus veio a renovar a nossa ligação com Deus. Colocando ao lado daqueles que tinham um propósito definido, que morreram mesmo andando nos caminhos de Deus, Deus cuida dos seus filhos, aqueles que caminham em seus caminhos, em seus conselhos, na forma certa de viver como está escrito na Bíblia. Mas lembre-se que também, mesmo que você esteja caminhando nos caminhos de Deus, como ser humano e pecadores, a gente pode fazer uma escolha muito errada, e isso pode levar a muita dor. Por isso, tome cuidado em seus passos. Bem, a gente se vê no próximo capítulo. Por favor, não se esqueçam de me apoiar com suas inscrições. Curta e se gostar, compartilhe o vídeo. Muito obrigado.